Meu Senhor e minha Senhora. Mais um dia. Glória a Deus por isso. Eu quero lhe falar hoje sobre ser inteligente diante de Deus. Nós vamos citar alguns textos bíblicos, nada melhor do que isso, porque uma das maiores inteligências é andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor nos ensina. E no profeta Isaías primeiro, no capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Preste muita atenção, meu Senhor e minha Senhora. Existem coisas que o homem tem sofrido porque quer. Existem coisas que acontecem na vida do ser humano, continuam acontecendo, e cada vez as coisas parecem piorarem mais ainda, porque o homem se recusa, continua a se recusar a dar crédito a ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos aqui a própria palavra, o próprio Deus, nos falando que o braço do Senhor não está encolhido, que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que Ele está pronto a receber a nossa oração, que Ele está pronto a receber a nossa petição. Mas os nossos pecados, olha só, meu Senhor, é que fazem separação. Os nossos pecados é que nos esconde da bênção de Deus. E você pode observar isso lá no início. Adão e Eva tinham um convívio diário com Deus. E após a queda, Adão se esconde. E Deus vem, chama por Adão, e Adão se escondeu. Por quê? Porque sentiu vergonha, porque estava nu. Mas essa nudez que ele agora via no seu corpo não era simplesmente a nudez de que lhe faltava roupa. Era justamente o pecado que já ali entrava destruindo a sua comunhão com Deus. Mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. E também na sua palavra, Ele nos dá esperanças para buscarmos realmente ao Senhor e agora escondidos em Cristo Jesus, receber essa misericórdia maravilhosa, esse amor misericordioso e maravilhoso do Senhor. No Salmo 119, no versículo de número 25, o salmista diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a sua promessa. Maravilhoso, hein? A palavra de Deus, ela nos tira da angústia, ela nos tira da opressão. Meu querido, mas é preciso que você ore a palavra do Senhor. Não adianta viver aí pensando numa série de coisas, né? Uma série de outras coisas que não trazem absolutamente nada para a nossa vida. No Salmo também, 119, esse Salmo é muito grande, né? Eu tenho que ter aqui uma rapidez aqui nos dedos para dedilhar a palavra. Salmo 119 também, no versículo de número 107, o salmista ainda dizendo, né? Passei por muitos sofrimentos,
Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Maravilha, né? Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Ou seja, eu continuo orando a palavra de Deus, eu continuo esperando no Senhor. E ainda no versículo 149, ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Maravilhoso, tremendo. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. E no versículo 54, o salmista vai dizer mais uma vez: defende a minha causa, resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Que lindo, que maravilhoso, que beleza é viver aguardando, esperando, confiando no Senhor. Sou pecador? Sim, sou pecador, todos somos pecadores. Qual é a diferença daqueles que aguardam, daqueles que esperam no Senhor? É estar com esta palavra, com esta confiança. A fé é aquilo que eu não vejo, eu espero, tenho certeza. A fé é acreditar, é crer que o Senhor está comigo, a tempo e fora de tempo. Ele disse que estaria comigo sempre. No versículo 159 do Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? O salmista diz assim, ó: vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Que maravilha, irmãos. Que beleza, que coisa tremenda é viver segundo a palavra, é viver de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ainda conferir no Salmo de número 19. Olha aí, ó. Acompanha eu, então anota para depois você ler com calma. No versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, meu Senhor e minha Senhora, que maravilha, que beleza! Os conselhos do Senhor, a palavra do Senhor, ela revigora a nossa alma. Os feitos do Senhor, os testemunhos do Senhor, esses são dignos de confiança, sim, só Ele. A palavra diz que Deus não é homem, nem filho do homem para mentir, né? E os seus preceitos são dignos de confiança, e tornam sábios os inexperientes. Quem sou eu? Quem sou eu para merecer tanto de Deus como Deus tem colocado na minha vida? Quem sou eu para merecer um tão grande privilégio de levar a você todo dia um conselho vindo do alto? Quem sou eu diante da grande, maravilhosa, poderosa vida de Deus? Nada. Inexperiente. Mas o Senhor, pela sua palavra, Ele me torna sábio. Que maravilha, né, queridos? E isso chega a trazer, assim, uma glória imensa sobre a nossa vida, né? Isso chega a trazer uma emoção tremenda quando nós percebemos que na nossa inexperiência, na nossa pequenez, o Senhor nos torna grande, o Senhor nos torna maravilhoso. Que coisa tremenda. Eu muitas vezes fico bobo diante de Deus, diante de sua palavra, diante de tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele tem me mostrado. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 21. Olha só, querido. Portanto, livrem-se
de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja, meu amado, eu iniciei falando do poder de Deus em ouvir a nossa súplica. E venho discursando a respeito da solução para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E agora apresento para você, tudo pela palavra, nada daquilo que eu penso, que eu sei, que eu falo. Não! É aquilo que o Espírito Santo me traz para que eu possa falar para você e para mim também. Não é? Porque nós somos como um canudinho na boca de Deus. Quando você sopra o canudo, antes do vento chegar lá do outro lado, ele passa por dentro do canudo. Assim, somos nós, os servos do Senhor, que andamos segundo sua palavra e sua promessa. Quando falamos, Deus sopra a sua inteligência sobre a nossa inteligência, nos torna sábios para falar tão grandes coisas, porque de mim mesmo nada posso eu fazer, nada posso eu falar, mas Ele nos traz essa palavra, e Ele sopra sobre mim e diz assim: Ney, olha, livra-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceita humildemente a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-lo. Que maravilha, né, queridos? Hein? Então veja bem, o passo deve ser dado por você. O passo deve ser dado por mim. O passo tem que ser dado por nós. Não depende de outra pessoa. Guarda isso que eu estou falando para você aqui agora. Não depende de outra pessoa. Depende única e exclusivamente de você. Querido. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Por isso que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21 e 22. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou. Ele está falando do Espírito Santo, né? Que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí ele fala aqui, ó, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência, presta atenção, à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a verdade que lhe foi anunciada. Glória a Deus. Esta é a verdade que nós anunciamos aqui todos os dias. Esta é a verdade que você está aí ouvindo pela internet. Isso. Essa é a verdade que você publica, que fala, que anuncia para todos. Esta é a verdade que liberta. E olha, não esquece, os braços, as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão tapados, mas o nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus.
O nosso pecado é que impede que o nosso louvor, que impede que a nossa oração chegue até Ele. Mas aqui, ó, se você permanece na verdade, se você vai e busca na palavra você tem a sua libertação. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe você. E se fosses tu à beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, e aquele homem então chegasse, e se visses a pomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer, o que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a te chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Quero convidar minha amiga Raquel Malafaia. Aplauda o Senhor pela vida dela. Aleluia. E se num belo dia de sol da janela olhar, multidão gritando hosanas ao Senhor, e ao procurar ao rei o encontrasse num burrinho a montar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se fosses tu, conhecedor de toda a lei, querendo encontrar salvação, tendo do Mestre aprovação, e se ouvisses me segue então, mas vende tudo o que tens, o que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Poderias doar tua vida ao Mestre, preferes riquezas a acumular, a glória do mundo a te cercar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Eu seguirei. Aleluia. Pôs a mão lá em cima comigo assim. Será que Podes dizer: seguirei o Mestre, em suas pegadas vou pisar, meu tudo eu deixo pra com ele andar? Podes então doar tua vida ao Mestre, preferes prazer que o mundo dá, caminho de morte a trilhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre? Consegue o Mestre aí, consegue o Mestre aí. Oh, seguirei o Mestre? cante comigo.